Cumprimentando a todos os presentes, declaro aberta a sessão. Passo à ilustre secretária para o pregão dos processos. Os processos eletrônicos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, em que atuam como segundo votante desembargadora Nemar Pereira Amaral, terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Número 14 da pauta é o ROPS 10.974-27/2016. Inscrito Dr. David Coelho Duarte, pela recorrente que é reclamada. Bom, doutor Zé Murilo. ROPS. E eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Obrigado, viu? Conheceu o negócio, o senhor fala pela reclamada? Pela reclamada, Só excelência. tem a palavra. Excelente senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma, boa tarde. Conforme narrado pelo recurso ordinário, salvo o melhor juízo, não há como prevalecer a reversão da justa causa aplicada e, consequentemente, o deferimento da indenização por danos morais. Como dos autos, é incontroverso que o reclamante foi visto fumando na saída do estabelecimento do shopping Só Marcas em Contagem. Ainda também é incontroverso que o reclamante trajava o uniforme concedido pela empresa e que o local há trânsito de pessoas, normalmente clientes do estabelecimento. Com a devida vênia, a reclamada acredita que não houve a correta valoração da prova, desvirtuada ao acreditar que o reclamante tinha sido flagrado em uma única oportunidade, mas, em verdade, foi flagrado em outras ocasiões, uma narrada pela testemunha senhor Mateus e outra narrada pela testemunha senhor Marco Túlio, sendo certo que o empregador não dispensou anteriormente de plano para evitar eventuais problemas, como uma ação pedindo a reversão da justa causa, como é o caso dos autos. Ainda é importante destacar que o reclamante foi denunciado à administração do shopping por clientes, o que não ocorreu de forma infundada, restando a denúncia clara ao narrar o uso de uniforme pelo autor que fumava maconha nas dependências do estabelecimento. Por derradeiro, destaque-se o depoimento do senhor Mateus, que flagrou pessoalmente o autor com um colega, formalizando todo o processo, todo o procedimento, tudo que aconteceu ao jurídico do empregador para que a dispensa respeitasse todos os ditames legais. Ainda a testemunha não demonstrou dúvidas ao descrever que a substância utilizada pelo autor, que foi identificada pelo cheiro. Por derradeiro e não menos importante, mantida a condenação no que tange a reparação civil, ousa de sentido valor arbitrado, exorbitante para o alegado ato ilícito, salvo melhor juízo. Aliás, cabe, inclusive, ressaltar que o valor deferido ultrapassa todo o valor, todos os salários que o reclamante recebeu ao longo do contrato de trabalho. Então, excelência, feita, excelência, somente roga pelo provimento do recurso interposto, julgando procedentes os pleitos da exordial. Não, doutor Murilo. A sentença que se baseou principalmente no depoimento do preposto, entendeu? Ele achou que houve uma incongruência e realmente há essa alegação de que o reclamante estava fazendo uso de maconha lá nas dependências do shopping. Mas não foi dentro da loja, foi no estacionamento do shopping. E ainda assim não ficou comprovado isso aí, que ele estivesse realmente fazendo uso de drogas. E isso foi sacado contra ele e não foi provado. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, entendendo que realmente a justa causa tem que ser, por falta de prova robusta nesse sentido, e como acusação também as pessoas ficarem sabendo que ele foi dispensado por ter feito uso de droga, está fazendo uso de fumando maconha nas dependências do shopping, no estacionamento. Então, por isso que eu estou mantendo a sentença. Pois não, doutora Nemar. Eu estou acompanhando o voto do relator, senhor presidente. Doutor Marcelo. De acordo com o relator. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Pode. Número 37 da pauta é um ROPS 12.354-89/2016. Inscrito Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente que é reclamada. 12.354. Qual que é? Qual o número? 12.354. 12.354, doutor Murilo. Essa Avivar, nós temos julgado vários casos dela aqui, sempre no mesmo sentido. Hoje parece que vai haver, porque a gente tem dado valor à
a negociação coletiva com base naquela decisão do Supremo, etc., e afastando essa orientação, a nossa orientação, a súmula 41. E a gente tem feito isso porque a localização dessa Avivar, o juiz tem dado lá um período lá só à noite, porque ele entende que é pequeno, mas à noite para o cara trabalhar, alugar ele, então não teria que definir, parece que está definindo 8 minutos lá, de ida e volta. Mas além da gente estar dando validade a essa convenção por causa daquela decisão lá do Supremo, nesse caso aqui também, eu até citei no voto aqui, que há contrapartida. Quer dizer, se você está suprimindo 8 minutos para cá e 8 minutos para lá, mas você está tendo contrapartida. Mas, de qualquer forma, eu, no caso aqui, eu estou dando parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de horas intímeas e de horas extras a título de tempo à disposição e os respectivos reflexos. Reduz o valor arbitrado da condenação para 2.000, com custo 40 pela reclamada já paga, mas tem divergência, então tem que... O senhor fala pela empresa? Pela empresa. O senhor quer se manifestar? Porque parece vai haver divergência. O senhor pode... Posso manifestar? Sentir senhor presidente, sentir senhores componentes dessa turma, representante do Ministério Público, senhor secretário e demais presentes. Essa turma já vem constantemente e reiteradamente nos últimos meses entendendo da mesma forma no que toca a esses dois aspectos objeto do recurso da ré, horas de itinerário e também o tempo à disposição. Além da questão já invocada pelo ilustre relator, doutor Zé Murilo, no que toca a conferir validade ao instrumento coletivo, há um outro aspecto além desse que há de se ponderar no caso concreto aqui. É a questão do local de fácil acesso. A empresa, ela situa a 1,3 quilômetros do centro da cidade de São Sebastião do Oeste. Isso foi aferido por uma inspeção judicial que foi feita pelos juízes, em conjunto pelos juízes de Divinópolis. O local é de fácil acesso, foi aferido isso, e por uma interpretação, os juízes entenderam que no período noturno, compreendido entre 18 horas e 6 horas da manhã, o local que é de fácil acesso se transforma de uma hora para outra em local de difícil acesso, por se presumir que poderia ser um local ermo, sujeito a violências, inclusive porque muitas mulheres trabalham na empresa. De fato, muitas mulheres trabalham na empresa, todavia é uma cidade pequena, é uma cidade com cerca de 5 mil habitantes, uma cidade que não é violenta, uma cidade que os empregados naturalmente transitam a pé da cidade até a empresa em todos os horários de funcionamento dela, de dia e de noite. Portanto, e inclusive nos termos da súmula 90, não existe definição de local de difícil acesso para essa ressalva se ele é de fácil acesso num horário, de difícil acesso em outro horário. É um local de fácil acesso, como bem entendido aqui. E acredito que esse entendimento elastecendo, que poderia não ser de difícil acesso, não pode ser interpretado, não pode ser validado, inclusive à luz da súmula 90, que não faz essa distinção, que não faz essa ressalva. Não obstante essa situação de ser o local de fácil acesso, que por si só já elide o pagamento de qualquer hora de itinerário, a questão da norma coletiva é que ele é patente, porque, na verdade, o tempo que se gasta com o transporte que a empresa fornece, e que muitos empregados optam por até não usar e ir a pé, isso também é incontroverso, 8 minutos. E a empresa, inclusive citado nas razões do recurso, tanto o acordo quanto a convenção coletiva, os dois instrumentos aplicáveis, são absolutamente vantajosos, contendo inúmeras cláusulas que compensam, mas compensam e muito esse não pagamento desses 8 minutos. Aqui não se trata de suprimir 2 horas, de suprimir 1 hora, de suprimir 1 hora e meia, é de suprimir 8 minutos com uma contrapartida. E 8 minutos que se discute se o local é ou não de difícil acesso. Então, por uma questão de razoabilidade, também entendo eu que deva ser acompanhado o voto do ilustre relator, na medida em que deva ser excluído a questão, o pagamento de horas em dia. Também no que diz respeito ao tempo à disposição,
a ré no seu recurso, demonstrou analiticamente, com um esboço sistematizado e com desenhos, inclusive, todo o trajeto e percurso que o empregado faz da portaria até o local efetivo de trabalho. E, de forma alguma, não se chega ao tempo apontado na sentença. Isso demora cerca de 2 a 3 minutos, e aí isso estaria dentro daquela razoabilidade do artigo 58, no que toca aos 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada. Não obstante também a previsão em norma coletiva. Portanto, senhor presidente, requer a reclamada que seja pelos demais membros dessa igreja turma, acompanhado o voto do ilustre relator no que toca às horas em itinere e ao tempo à disposição. Sem mais, senhor presidente. Pois não, doutor. Doutor Neymar. Senhor presidente, essa matéria, hoje eu estou surpreendido em razão da composição da turma, porque eu tenho, desde quando eu aqui cheguei nesse tribunal, que eu tenho seguido a jurisprudência rigorosamente, mesmo aquelas que eu já vinha defendendo há anos numa posição, mas se firmou jurisprudência, seja do TST, seja do Tribunal Pleno aqui, através de uma das suas formas de uniformizar a jurisprudência, SUMA, IUJ e OJ, eu tenho acompanhado. Então, senhor presidente, essa matéria aqui, a turma vir decidindo dessa maneira, de uma maneira contrária ao voto do relator, e a partir de algum tempo, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, do então ministro Teori Lavasque, entendendo que se aplica a teoria do conglomeramento de forma ampla, né, não era aquela específica, jornada e jornada, benefício material uniforme, lanche, etc., equivalentes. Entendeu? Eu sempre bati contra. Eu vou pedir ver no ilustre relator para manter, eu estava ficando vencido. Eu não posso chegar aqui e alterar, sendo que meu entendimento é esse, e tem uma divergência apresentada pelo ilustre juiz Marcelo, que é o terceiro votante aqui. Eu vou aplicar a súmula desse tribunal, a súmula 41, que diz que a Orientina, se for paga menos a metade do que a comprovadamente utilizada pelo trabalhador, se paga a Orientina a diferença. Né? E com a devida venda de sustentação oral, se há tanta vantagem assim, por que a empresa não paga a Orientina e não paga outro benefício, outro lá? Certamente a vantagem não é tamanha assim, senão alterava a forma. Eu, com a devida venda, divido e divido também em relação ao tempo à disposição, que aí sim eu aplico a súmula 366 do TST, que diz que o tempo utilizado para gasto com troca de uniforme, lanche e etc. e tal, desde que ultrapassa os 5 minutos do artigo 58 da CLT, ele é tempo à disposição do empregador. Eu, com a devida vênia, vou manter a minha, então, ele ficar vencido, mas vou manter a divergência no sentido de negar provimento do recurso reclamado nesses 2 tópicos, horas in itinere e tempo à disposição. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência no que diz respeito a horas in itinere e pela observância da súmula regional 41, e no mais eu acompanho o voto do eminente relator. Então, são as 2 questões controvertidas, Vossa Excelência está acompanhando, então o doutor Murilo fica vencido. Não, mas parece que o relator vou fazer a adequação. está acompanhando só com Então, relação ao então nós Não tem para disposição, não? Eu acompanho com relação ao tempo à disposição e não acompanho com relação às horas in itinere relator, estou com a divergência. Quanto a hora itinere, fica com a divergência. Isso. Então deu provimento parcial apenas para excluir as horas in itinere e seus reflexos. Não, a hora itinere é que ele está mantendo, né? Né, Marcelo? Não, estou mantendo o voto do relator com relação ao Tempo à disposição. tempo à disposição. Então, aliás, exatamente. Então nós vamos excluir o tempo à disposição. Tempo à disposição. E pode manter o valor arbitrário da condenação, porém ainda compatível. Fico vencido com relação O doutor Anemar fica vencido quanto a... tempo à disposição. Tempo à disposição, então o Murilo fica vencido? Não, Quanto eu fico vencido porque eu estou votando, inclusive eu tenho convicção nesse caso. Ainda mais nesse caso, eu tenho plena convicção. Data dele. Então fica vencido o doutor Anemar quanto ao tempo à disposição, o doutor Murilo quanto às horas itinere, e assim se decide por Eu maioria. faço adequação. Voto médio. Número 13 da pauta, RO 10.905-64-2016. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pela recorrente reclamante. 8 minutos, ida e volta. À noite. Só no dia que o cara trabalha à noite. Trabalha durante o dia não, porque à noite é perigoso. Doutor Murilo.
da Confederação da Agricultura, aqueles casos que a gente tem julgado aqui, sempre com a devida vênia, julgamos aquela UJ, mas não tem nada a ver com esse caso aqui. Com isso, o recurso de mérito dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente. Estou reconhecendo a legitimidade ativa, mas estou negando provimento numérico. Tá? Data viva. Só tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, boa tarde. Excelência, como o recurso foi provido na questão que foi atacada a sentença, eu indago se poderia me ser adiantado o motivo do não provimento da questão do Aquela mérito. história ausência de notificação pessoal. Excelência, neste caso específico, a notificação pessoal ela foi enviada dentro do prazo do artigo 173 do CTN, que é a nova súmula aqui do Tribunal Regional do Trabalho, a súmula 61, que fala que a notificação pode ser enviada dentro do prazo de 5 anos. Além disso, ela foi enviada para o endereço declarado no ITR, o que a gente chama de domicílio tributário. O artigo 127 do CTN fala que o contribuinte, na falta de eleição, ele terá elencado ali algumas possibilidades de domicílio tributário. No entanto, neste caso, o contribuinte elegeu o domicílio tributário. Ao declarar o ITR, ele elege onde está localizada a propriedade e o domicílio como residência. Então, ao eleger o domicílio tributário, tanto tudo que é relacionado ao ITR, como também a contribuição sindical, e neste caso a notificação pessoal, ela é enviada para o domicílio do contribuinte, que também é o mesmo domicílio em que é enviada a citação em que o contribuinte foi citado. Então, data vênia o entendimento do relator, nós entendemos que a notificação foi feita dentro do prazo de 5 anos, por isso válida quanto ao seu prazo, e também válida quanto ao envio para o domicílio tributário eleito pelo próprio contribuinte na declaração de ETR. É o que se pede. Pois não, doutor. Algum esclarecimento, doutor Murilo? Não, é porque até falo sobre essa notificação, eu falo aqui, ó. Não se bastasse a notificação anexada sob ID número tal, também não pode ser considerada válida para o fim de constituição de crédito tributário, uma vez que, além de não observar a norma de regência, foi expedida cerca de 2 meses antes da propositura da presente ação, referindo-se, contudo, a supostos débitos relativos aos anos 2011 a 2014. Então, por isso que eu estou mantendo, qualquer coisa eu posso prestar esclarecimento posteriormente. Pois não. Doutor Anemar. Eu estou acompanhando, senhor. Estou acompanhando. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Ok, obrigada. Número 11 da pauta é o RO 10.742, 11/2014. Inscrito Dr. Hegel de Brito Bozon pela recorrida reclamada. Uai, mudou aí. Doutor Murilo. Espera aí, você mudou aí? Instituto Mineiro de Meteorologia. Mudou, não é isso não. Mudou sozinho aí. Volta para mim. Vou voltar. Volta para mim. Tô charado. Esse foi só aqui mesmo. Eu vi que foi o papel que você colocou aí. Você botou um papel em cima do teclado. É o Verde Mar. União e Verde Mar, isso. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. Deixa eu só ver o negócio aqui. Procuradoria Regional do Trabalho já emitiu o parecer. Só isso que eu queria confirmar, viu, doutor Keynes? Então já emitiu o parecer. Bom, o voto é longo, é claro, o negócio meio débitos aqui, mas eu já vou à conclusão. Qualquer coisa eu posso ler mais alguma coisa aqui. Eu conheço o recurso do mérito, nego-lhe provimento. Você negou. Eu poderia me manifestar se houver Pois não, divergência. doutor Anemar. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. E o doutor Marcelo. Acompanho o relator. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Agora é a pauta do Dr. Zé Murilo. Pauta, doutor Zé Murilo, pauta eletrônica, alguma observação, alguma divergência dos demais alguma votos? coisa aí. Tem aí. Doutor Anemar, doutor Marcelo. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui. Deixa eu ver aqui. Esses dois da Fiat, mas Sim, eu vou pedir para deixar, 6 aqui. retirar de pauta. Sim. Porque vamos ver acertar essa situação nossa. Retira os dois da Fiat. Dois da Fiat eu vou retirar de pauta, viu, doutor Neymar? 6, Doutor Marcelo. então é o Tá? 6, 6. 9, 9 tem uma divergência aqui. Teve um que eu fiz uma adequação
do 9. hotel. É 6 o primeiro? No 9 eu fico. Aquela Peraí, vamos no 6 primeiro, doutor Neymar. Qual que é a divergência? Como é que fica a divergência? Abre o 6 para ele. Tá de pauta, que Ah, é é a da questão Fiat? da Fiat. Então tá. Aí Depois, vem o no 9. número 9 tem divergência do doutor Anemar e do doutor Marcelo. O fundamento é o mesmo, a Abre questão pra mim, da. por favor. O doutor Anemar nega provimento ao recurso da ré. reclamada. Horas itinerário e o doutor Marcelo acompanha. Abre Então é pra mim. hora itinerário, doutor. Abre. Tá vencido. Não, olha para ele aí. Só para eu ver aqui. É engraçado, ele tem que abrir, você não abre aí pelo seu. Não, ela abre aqui, tem que abrir aqui. Quando ela Abre, abre dos dois lados. Abrir manualmente. Porque se eu abrir aqui, ela abrir lá, está remotamente. conflito. Então melhor esperar ela abrir lá. Essa é a hora itinerário também. Pois é, mas só quero ver uma coisa aqui. O que tem? É o Tem 9 alguma coisa especial É. aqui? da pauta do... Da Vale? 10 Deixa eu ver meses. só aqui, ó. 10 Intervalo. Saiu de novo. Bom, tá, pode fazer a conclusão, eu fico vencido. Essa Põe adequação. a conclusão do doutor Anemar e fica vencido, doutor Murilo. Agora a divergência no número 10 do doutor Anemar. Esse aqui ficou vencido. E o doutor Marcelo acompanha quem? Relator. Então vencido, doutor Anemar no 10. Agora no 35, que é aquele outro da Fiat, também É, será um fica retirado. fora e o outro eu já fiz adequação, acompanhando a divergência, já mandei o voto já Já adequado. tem voto novo. Então 35 retirado. Tá. Esses dois eu fico vencido, faço adequação. Embarque de declaração, alguma observação nos votos, doutor Murilo? De acordo, inclusive, De acordo. com defeito modificativo. Então eu proclamo que, excetuados esses que foram ditos objeto de divergência, os demais foram julgados à unanimidade. Próximo. Agora, doutora, passamos aos votos, doutora Anemar. 7, Avisou ele lá? 7. Quebrar a perna. Votos da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, em que atuam como segundo votante juiz convocado Marcelo Furtado Vidal e o terceiro votante, desembargador Rogério Vale Ferreira. Há uma sustentação oral à distância que será realizada em Juiz de Fora, no número 31 da pauta, que é o RO 11.229-15-2015, inscrito Dr. Rogério de Oliveira Sales Figueiredo, pela recorrente reclamante. 11.229. Doutor Anemar, para a conclusão do processo. 229, senhor presidente. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, acolhendo a preliminar suscitada pela segunda reclamada para declarar nula a sentença, afastando a pena de confissão aplicada, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, como entender de direitos, ficando prejudicadas as demais matérias tratadas nos apelos, conforme fundamentação. A conclusão. O relator está anulando a sentença e determinando o retorno. Eu indago a advogada inscrita se quer sustentar. Advogado inscrito se quer sustentar. Pois não, senhor presidente. A única questão que gostaria de salientar essa tribuna, diante do entendimento do ilustre relator, diz respeito ao singelo entendimento da reclamante de que os efeitos da revelia da segunda reclamada se estendem à primeira, diante da sucessão operada, que decorre inclusive de imperativo legal. São essas singelas considerações que peço vendo que os demais votantes entendam pelo acolhimento do mérito e o não provimento do recurso da VALEC. Justiça. Presidente, só fazer um esclarecimento aqui, advogado. A questão aqui é que a reclamada compareceu à audiência, apresentou a defesa, o juiz entendeu que ela foi revel. Ele entrou com o embargo declaratório, o juiz entendeu que ela queria rediscutir matéria e não julgou procedência em embargo declaratório. A questão é essa. A questão é. Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. A decisão é unânime nos termos do voto do relator. Agradecemos a participação do ilustre advogado de fora. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Agora há uma preferência regimental, advogado de fora, é o número 10 da pauta, que é o ROPS 10.161-90-2017. Inscrito Dr. Brênio Gonçalves, pelas recorridas, que são as reclamadas Agrimig e Agrical. Doutor Anemar, 10 da pauta, 10.161. A conclusão, salvo. Tá, já.
eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, estou negando-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante? Pelas reclamadas, segunda e terceira reclamadas. Se haverá alguma divergência, doutor Marcelo. Estou de acordo. Eu também estou de acordo, a decisão unânime no sendo do voto do relator. Muito obrigado, excelências. Próximo. Conseguiram votar? Número 37 da pauta é o RO 11.560, 31/2016. Inscrita a doutora Ana Regina Leopoldino da Fonseca Spalenza, pela recorrida, que é a reclamada. Pela reclamada. Doutora Nemar. Só um segundinho, senhor presidente, que o meu está aqui no ritmo... A conclusão, senhor presidente, é no sentido de conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Conheceu, negou, doutor Marcelo. Estou de acordo. Eu também de acordo, a decisão unânime no termo do voto do relator. Boa tarde. Boa tarde. Número 34 da pauta, RO 11.378, 55/2015. Inscrito, Dr. Vitor Rodrigues Moura, pelo recorrente, que é o reclamante. Giane Paula. Doutor Ademar. Conclusão, senhor presidente. No sentido... Conhecer os recursos ordinários interpostos, no mérito, negar-lhes provimento. Conheceu e negou, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo presidente, demais componentes dessa Câmara, dessa douta turma. Gostaria de destacar, em relação ao recurso da reclamante, o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a alegação foi muito grave, foi uma alegação de justa causa por improbidade. Isso gerou para ela transtornos, gerou para ela uma acusação que ofende, sim, a sua honra e que não precisa de prova de materialidade em relação a isso, porque, por óbvio, a própria dispensa por justa causa, mais nesse inciso, que é por improbidade, ofende sua honra. Ela foi acusada de ter, no mínimo, aproveitado da sua função para furtar o banco ou ganhar algum proveito em relação a isso. Além dessa questão, o meio bancário é um meio hoje muito restrito e essas informações são divulgadas entre os colegas e isso gerou para ela, de certo, explicações necessárias, inclusive para conseguir um novo emprego, né, uma nova forma de atuação na praça. Então, em relação ao dano moral, requer que não seja acompanhado o voto do ilustre relator para que haja condenação por danos morais. No mérito, apenas requer que acompanhem, que os demais julgadores acompanhem, porque, de fato, não ficou provado nenhum ato efetivo de improbidade. O próprio preposto confirmou que não houve, né, nenhuma quebra de fidúcia. A testemunha ouvida pela empresa confirmou que não houve quebra de qualquer alçada, que ela não abusou da sua posição dentro do banco, que não houve qualquer prejuízo, porque todos os valores contratados foram pagos, inclusive com os juros de mercado. Porque a reclamante, além de funcionária, também era cliente e apenas aproveitou dos produtos que estavam pré-aprovados no sistema. Desta forma, requer, nesse sentido. Muito obrigado. Pois não, O Lúcio Valdo fala pelo reclamante. Pela reclamante. Ele quer só a indenização por dano moral. Ah, tá bem. Senhor presidente, com relação à questão da movimentação bancária aqui da reclamante, eu entendi que foi um procedimento feito, não havia uma obrigação, embora houvesse uma circular interna e mais o código de ética, vedando que o próprio empregado bancário, na sua própria conta, fizesse gerenciamento, mas a reclamante era gerente e ela o fazia. E todas as operações que ela fez, a própria testemunha do banco diz que não houve qualquer prejuízo, todas as operações foram saldadas no prazo sem qualquer prejuízo. Eu entendi que a pena que, embora não seja correto o que a reclamante fez, mas a pena que foi muito grave em relação à atitude
da reclamante. Por isso que eu mantive o entendimento do juiz de primeiro grau de afastar a justa causa. Com relação ao dano moral, senhor presidente, vemos aqui que vem aquela questão da ofensa à intimidade da pessoa, aquela questão que afeta o seu convívio familiar, na hipótese que não houve qualquer divulgação externa, não houve qualquer publicidade do fato, da razão porque a reclamante estava sendo dispensada. É o que essa turma tem entendido, eu tenho acompanhado e vou manter minha proposta de voto. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu estou divergindo apenas no que diz respeito à justa causa. Eu entendo que está configurado o ato de improbidade, a despeito de não ter havido prejuízo econômico. A instituição de crédito não tem que esperar concretizar o desfalque, o prejuízo, para se configurar a improbidade. No caso, ela se valia da condição de gerente de contas, isso está comprovado documentalmente, através de fotos da tela, o print do computador, para não só promover empréstimos para ela, como para terceiros, que era o marido, e sem ter limite disponível que legitimasse esse empréstimo, ou seja, não havia lastro pelos valores mutuados. Isso não redundou em prejuízo, que realmente foram pagos, mas eu acho que o ato de improbidade, em se tratando de estabelecimento bancário, que sobrevive à custa da fidúcia, da credibilidade, eu entendo que isso que está configurado. No mais... Questão de ordem, sentido, presidente. Eu peço vênia, vou acompanhar o relator, porque a reclamante é gerente, o banco vive disso, de emprestar dinheiro. Tanto que agora, nessa crise econômica que está aí, eles estão oferecendo dinheiro a rodo para quem quiser pegar. Então, embora haja realmente, tenha havido um descumprimento de norma interna, é a razão pela qual eu estou acompanhando o relator, inclusive na rejeição do pedido de indenização por dano moral, o papel da gerente. Até porque as operações foram, né, financeiramente regulares, né, o banco vive disso, sai oferecendo empréstimo para todo mundo aí, e eu não vejo maiores consequências nesse ato, embora tenha havido realmente um descobrimento de norma interna. Peço vênia, acompanho o relator, fica vencido doutor Marcelo quanto à justa causa. E assim se decide. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Número 2 da pauta é um ROPS 10.037-73-2017, inscrito Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente que é reclamada. Doutor Nemar. Eu esqueci. 2. Autoporte. O senhor fala pelo autoporte ou pela Flávia? Eu falo pela autoporte, senhor presidente. A 10.037, sim? Sim. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, estou rejeitando a preliminar suscitada e, no mérito, estou negando o provimento para confirmar a sentença de primeiro grau. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, companhia secretária da turma, mais uma vez, aqui a reclamada autoporte, ela busca a reforma da decisão em dois aspectos, um de ordem processual, que é uma inépcia que foi arguída na defesa no que toca ao pedido genérico feito pela reclamante no sentido de enquadramento no instrumento coletivo da categoria, requerendo que seja lhe deferido vantagens e benefícios, sem quaisquer especificações relativas a essas vantagens e benefícios. Não houve nenhuma especificação de quais seriam as vantagens, quais seriam os benefícios, apenas, né, uma menção a direitos previstos no instrumento coletivo, que é, né, um pedido absolutamente genérico, ainda mais à luz do novo CPC, que trata de forma pontual no artigo 330, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2, entendendo ser inepto o pedido indeterminado, chamado pedido genérico. Então, não trazendo os contornos do pedido, entende a reclamada aqui que há que se declarar a inépcia da petição inicial. A questão central mesmo diz respeito ao deferimento da reintegração da reclamante, entendendo que a garantia provisória da gestante, prevista no ADCT, lá no artigo 10º, se aplica ao contrato de aprendiz. Em data máxima vênia do voto do ilustre relator, entende a recorrente que o contrato de aprendiz é um contrato especial que tem um objeto diverso e, portanto, essa garantia de emprego não se aplicaria ao contrato de aprendiz. O contrato de aprendiz ele tem como
objeto primordial o desenvolvimento profissional, o aprendizado do trabalhador e, por conta disso, né, por não se amoldar, né, especificamente a busca do empregador no que toca ao seu desenvolvimento econômico, e sim no que toca ao aprendizado do trabalhador, não se estenderia esse benefício ao aprendiz, e o benefício se reservaria apenas ao empregado comum. Nas razões de recurso, a recorrente ela cita inúmeras jurisprudências, inclusive dessa casa, no sentido de não conferir essa garantia de emprego ao aprendiz, dada a peculiaridade do seu contrato, um contrato especial, um contrato diferente, um contrato que, pela sua natureza, não se aplicam todos os preceitos que dizem respeito ao empregado comum. Inclusive, entende que essa garantia não se aplicaria, dada a especificidade e ao objeto do contrato de aprendiz. Portanto, senhor presidente, entende a recorrente que deva ser reformada a sentença para julgar improcedente pedido de reintegração, não aplicando aqui a garantia provisória da gestante a aprendiz. Sem mais, obrigado. Pois não, doutor Neymar. Eu não queria acrescentar, não, mas porque a questão, eu participei da comissão de combate ao trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente, quando eu estava aqui no tribunal, né? O TST tem uma comissão, e eu participei de muitas reuniões lá no Ministério do Trabalho, que tem uma comissão lá, um grupo que tem mais de 20 anos de existência e conglomera diversas entidades de Belo Horizonte, mais de 150, todos ligados à proteção do trabalho infantil e a combate ao trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente. E essa matéria é o seguinte, com toda a vênia do ilustre advogado que estudou na tribuna, o contrato de aprendiz é um contrato especial no sentido de sobrepor, inclusive, as normas da CLT. Ele tem muito mais proteção do que a CLT. Não tem sentido retirar uma garantia constitucional do trabalhador comum do trabalho do aprendiz. Ao contrário, se houvesse uma interpretação de forma analógica, poderia fazer a inversão da interpretação, e não essa que está pretendendo fazer a empresa. E, por incrível que pareça, o contrato foi totalmente desvirtuado. Como o juiz examinou muito profundamente a questão, foi totalmente desvirtuado. Então, por essa razão, só esse breve crescimento. De aprendiz só tinha um nome, né, doutor Neymar? Só a fachada. Agora, eu lembro do processo anterior, o que a empresa pretendia? Ajudar o aprendiz ou explorar o trabalho do aprendiz, que é um menor, suponho que tenha menos de 16 anos, né, que entrou grávida para trabalhar, já começou a trabalhar grávida. E ela demorou a entrar com a ação? Não, ela entrou com a ação na semana seguinte, quando ela foi dispensada, e foi arquivada, depois ela entrou com outra ação. Então é o seguinte... Foi desvirtuado, senhor presidente. É só isso. Pois não, doutor Marcelo. Uma matéria interessante, inclusive, encontrei um precedente do TST, entendendo que aquele princípio catarino, né, o princípio da rarefação do critério subordinante. Quanto maior a hierarquia, maior a proteção. Quanto maior a fragilidade, menor a proteção, e quanto mais frágil, mais proteção. Então, o fato de ser aprendiz, antes ele aconselha o entendimento do ilustre relator, né, de se conferir uma proteção mais rígida do que arrefecer essa proteção. Então, eu estou acompanhando o voto do ilustre relator. Eu também acompanho a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Agora é a pauta. Pauta normal, doutora Neymar. Vamos ver aqui se tem... Número 5, uma divergência do doutor Marcelo. Agora estão arranjando também. Cinco? Quanto à dispensa por justa causa. Eu estou acompanhando o relator. Eu fico vencido. Vencido, doutor Marcelo. Pois o número 23, tem uma divergência do senhor, negando provimento. Isso é... No 3? 23. É o 10.866. Mas não sei como é que o Marcelo vota nisso. Flexibiliza essa regra do artigo 651, porque... Eu fui juiz em Formiga há muito tempo, então o pessoal ia lá, pegava, o pessoal levava para o Rio Grande do Sul e os caras não podiam reclamar mais. Nesse caso aqui, houve alguém da empresa, um preposto, que foi lá em Manhuaçu. Ele foi lá, nem telefone foi. Eu entendo nesses casos que ninguém vai sair do interior e despencar para um lugar longínquo sem ter algumas condições do contrato ter sido combinadas. Então, eu entendo que aí, do ponto de vista formal, pode ser que a contratação tenha ocorrido lá na longínqua cidade.
Mas, do ponto de vista substancial, ocorreu onde ele morava. Então, eu estou acompanhando aqui o voto do prefeito. Eu trouxe até algumas vezes no TST aqui, e dessa turma, inclusive, vi aquela questão da evolução, né, doutor Marcelo? Você tinha que superar a letra fria da lei para levar isso em consideração. O cidadão foi contratado em Manaus para trabalhar lá em Niterói. Ou seja, com certeza eu ia pegar em Niterói. Vou fazer a reclamação. Em Formiga, eles iam para o interior do Rio Grande do Sul e contratavam em Formiga. Vai negar o direito de acesso à justiça. Tem jeito. Então, eu fico vencido nesse da Tavênia, prevalece o voto do relator. Eu negava provimento. Agora, Número 27 tem duas opções. O doutor Marcelo, que é relator, ele fica... não, doutor Marcelo, não, doutor Neymar é o relator. Neymar. Doutor Neymar é o relator. Neymar é relator, desculpa. 27? Eu estou ficando com a segunda e o doutor Marcelo... Também, com a segunda. 27? Então eu vou ficar vencendo a primeira, mas já não vou poder adaptar, não? Você já apresentou duas opções. Eu fico a segunda, já está, inclusive, que ele está vencido, né? Aqui na conclusão. Prevalece a segunda opção do voto dele. Qual mais? Não há mais. Não há mais. Os demais votos, doutora Neymar, da relatoria da doutora Neymar, são julgados à unanimidade. Porque tem os processos que a gente não esquece, nem em casa, nem aqui no tribunal. Né? Esse que foi um deles. Eu tive muita dificuldade para fazer esse voto, sabe? Inclusive eu fiz pessoalmente, mas eu botei as opções mais para desencargo de consciência. Tanto é que eu não coloquei vencido na segunda opção. Então, Vossa Excelência acompanha. É unânime? Ou vai ficar vencido? Não, eu não coloquei vencido na segunda opção, né? Então tá. Não coloquei Duas vencido. opções, para você escolher. Qualquer uma está valendo. Porque a situação é muito dramática, né? Muito dramática. Qual que é esse mesmo? Qual que é esse? Um que ele faz uma declaração falsa, assinatura falsa, para comprovar pagamento de salário por fora. Aí o juiz ficou assim, veneno, e não quis ouvir testemunha para comprovar o salário por fora. Tecnicamente, tinha que ouvir. Né? Mas a situação lá... Então, proclamo que os demais processos do doutor Neymar foram julgados à unanimidade, inclusive os embargos declaratórios, já que não há divergência. Tem divergência, doutor Marcelo? Embargo declaratório, doutor? Então, e assim se decide a unanimidade. Próximos. Agora, processos da relatoria do desembargador Rogério Vale Ferreira, segundo votante, desembargador José Murilo de Moraes, terceiro votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. Há uma sustentação oral à distância de Juiz de Fora, no número 9 da pauta, que é o RO 10.372.06/2015. Inscrita a doutora Giuliane Cristina Simplício pela recorrente, que é a reclamada CEMIG. Pois não. Eu, como relator, estou conhecendo de ambos os recursos, negando provimento ao apelo do reclamante, provendo parcialmente da segunda ré, para determinar a adoção do salário base como base de cálculo adicional de periculosidade, mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. Esse é o meu voto. E tem a palavra a ilustre advogada inscrita. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e presentes, boa tarde. O recurso ordinário submetido à apreciação é contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviço. Neste caso, temos que a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular, e o TST já decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública. Este tribunal vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista esta ação civil pública. A 9ª turma já tem julgado nesse sentido. E um outro ponto importante a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente. Diante disso, eu reitero as razões do recurso ordinário, pugnando pelo provimento do mesmo. Obrigada. Pois não. A questão da coisa julgada não se verifica porque não há identidade de partes. Né? A ação pública, a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público, que não representa a reclamante. E, além disso, há o artigo 103, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que ressalva os direitos dos cidadãos de pleitearem eles próprios os seus direitos. Então, eu estou rejeitando essa arguição. E, no mérito, a questão já é bastante conhecida da turma, nós temos julgado aqui reiteradamente, esse rapaz foi contratado por empresa interposta para construção e manutenção de redes elétricas. Atividade fim da reclamada,
e por isso eu estou mantendo a sentença nesse tópico. Doutor Zé Murilo. De acordo, senhor. Doutora Nemar. Estou de acordo. E a decisão é unânime nestes termos. Agradecemos a presença da ilustre advogada de Juiz de Fora. Obrigada. Agora, uma outra sustentação oral à distância, que será realizada em Pouso Alegre, número 26 da pauta, é o RO 11.314-13-2016, inscrito Dr. Alexandre de Castro Laraia, pela recorrente, que é a reclamante. Eu conheço dos recursos interpostos, no mérito dou parcial provimento ao do primeiro réu para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo do salário hora e afastar o pagamento da indenização equivalente aos honorários advocatícios. Ao recurso da autora, eu nego provimento, mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. Tem a palavra o ilustre advogado da reclamante. O advogado está escutando? Advogado juiz de onde? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Boa tarde, excelência. Boa tarde. O senhor tem a palavra. O senhor ouviu o meu provimento? Não ouvi, excelência. A transmissão começou já no final do provimento. Então, vou ler para o senhor a minha conclusão. Eu estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, eu dou parcial provimento ao recurso do primeiro réu para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo do salário hora e afastar o pagamento da indenização equivalente aos honorários advocatícios. Estou negando o provimento ao recurso da autora e mantendo o valor da condenação. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelência, senhores desembargadores. Eu gostaria de, quanto ao recurso da reclamante, gostaria de colocar duas situações muito importantes do nosso recurso que irão facilitar e muito a execução desse processo. Nós temos duas situações. A primeira foi que, com o reconhecimento do vínculo da reclamante com o banco, o primeiro reclamado, acertada a sentença no reconhecimento desse vínculo, porém, o que está em discussão no momento é que o juiz de primeira instância ele falou que ele deu a sentença de forma que a reclamante fosse enquadrada no cargo de pessoal de escritório e que o salário fosse mantido, o salário previsto na convenção coletiva como pessoal de escritório. O que nós vamos colocar no recurso foi que não existe esse cargo de pessoal de escritório dentro do banco reclamado. Né? Inclusive, até no próprio recurso, nós juntamos a tabela de cargos elegíveis que existe dentro do banco para verificar que não existe esse cargo no banco. Não existe o cargo de pessoal de escritório. Então, toda a prova produzida, inclusive o que temos aqui no nosso recurso, a fala do preposto, ela demonstra que a reclamante fazia todos os serviços da área comerciais ali. Era como se fosse um funcionário do banco da área comercial. E o pedido da reclamante, foi para que seja enquadrada como assistente comercial. Assistente comercial é o menor cargo hierárquico que existe na área comercial do banco. Né? Temos que verificar que, primeiro, todas as provas mostram que a reclamante trabalhava na área comercial do banco. Então, nada mais justo dela ser enquadrada como assistente comercial, que é o cargo mais baixo que existe na área comercial. Segundo, quanto a essa questão de pessoal de escritório, isso não foi objeto de pedido e isso nem foi objeto de defesa. Não existe nem na inicial, nem na contestação, essa alegação para que seja colocada como pessoal de escritório, que é um cargo que não existe. Essa situação, além de ser o parâmetro mais justo, até porque para se comparar com um cargo que existe realmente, isso daria jeito de se executar, inclusive, o segundo tópico do recurso, que é, com o enquadramento da reclamante como funcionária do reclamado, do banco reclamado, foi deferido o pagamento de participação por resultados, de remuneração variável
e das comissões por venda de produtos. Agora, olha a situação que nós temos. Como calcular essas verbas, sendo que o cargo que ela foi alocada não existe nas planilhas do banco? Como vamos calcular remuneração variável, participação por lucro e comissões, se na cartilha do reclamado não existe esses parâmetros? Então, por esse motivo, nós temos duas situações. A primeira, que seja colocado um cargo que existe dentro dos quadros do reclamado, para que a gente consiga ter um parâmetro de comparação com os demais funcionários. E o segundo, que seria a segunda parte do recurso, o item 2 do recurso da reclamante, é que, uma vez que o banco foi condenado ao pagamento da remuneração variável, das comissões e da participação por resultado, o banco tinha que ter trazido todos os documentos e planilhas e cartilhas para que fosse apurada essa verba. E o banco não fez. O que nós teremos na fase de execução desse processo? Não tem como calcular. Por quê? Porque não existe parâmetro, o cargo não existe, e apesar de ter sido requerido na inicial a aplicação do artigo 400, caso o banco não trouxesse esses documentos, isso não foi aplicado em sentença. Então, se não existem os documentos, se não existe nos autos, porque no reclamado os documentos existem, se não existe nos autos, a gente veio requerer aqui a aplicação do artigo 400, que seja deferido conforme pedido na inicial. A situação que nós temos aqui é um cargo que não existe realmente nos quadros do reclamante e que vai gerar um tumulto enorme, porque não tem como fazer a apuração. E no outro caso, as verbas todas deferidas, mas sem parâmetros. E esse segundo tópico do recurso, que é a impossibilidade de apuração das verbas, isso foi objeto de embargo de declaração, inclusive. Porém, no embargo de declaração, o juiz sentenciante entendeu que seria objeto de recurso. Então, vamos pedir para que seja os dois tópicos do recurso do reclamante que seja analisado e pede provimento, seria para enquadrar reclamante como assistente comercial, que é o menor cargo da área comercial dentro do reclamado, e que, quanto às demais verbas de participação, resultados, remuneração variável e comissões, que seja apurada conforme os parâmetros indicados no inicial, uma vez que não existe documento nos autos que possibilitem essa apuração. É o que eu tinha a sustentar, excelência. Muito obrigado. Pois não, doutor. Eu estou entendendo aqui, citando inclusive o depoimento do preposto e da testemunha, uma única testemunha foi ouvida, Ana Regina Moura, no sentido de que a reclamante ajudava clientes no autoatendimento, indicava produtos oferecidos pelo banco, etc, etc, etc. Não vi prova robusta de que ela atuasse como assistente comercial, como Vossa Excelência postula. Agora, quando a gente determina enquadramento como pessoal do escritório, realmente isso quer dizer enquadramento no cargo, no menor cargo do banco. Se o senhor está dizendo que o menor cargo no banco é assistente comercial, a equiparação, as denominações se equivalem, porque pessoal do escritório é o cargo mais baixo da instituição bancária, geralmente, não sei esse caso específico aqui, porque a gente acompanha as normas coletivas, e as normas coletivas falam em pessoal do escritório. Pois bem, essa questão pode ser melhor esclarecida, vou disponibilizar o voto, e se o senhor entender que ainda paira dúvida, ou que sua pretensão é esta, de ser enquadrado no menor cargo, e que o menor cargo é o de assistente social, eu peço esclarecimento em eventuais embargos. Agora, quanto à forma de apuração da participação nos lucros, da venda de produtos e comissões, o juiz determinou a apuração em fase de liquidação, o que eu também não vejo óbice nenhum. Não é? Eles vão ter que determinar, vão ter que apresentar as normas para, na liquidação da sentença, apurar-se os valores devidos à reclamante. Eu não vejo óbice a esse procedimento. Então, eu estou mantendo o voto
e vou disponibilizar, né, o acórdão, depois o senhor vai ler, e se persistir alguma dúvida, eu acho que o senhor tem razão quanto ao enquadramento, porque nós realmente enquadramos no nível mais baixo. O senhor está dizendo que o nível mais baixo é assistente comercial. Eu não vi isso, geralmente a gente aplica a norma coletiva. Mas o senhor está invocando a cartilha do banco, a norma interna. Mas o senhor fica à vontade para voltar a provocar o juízo com essas suas argumentações. Doutor Zé Murilo. Estou de acordo, inclusive, com os esclarecimentos, senhor presidente. Pois não, doutor Neymar? Estou, senhor presidente, inclusive acrescentando que o assistente comercial, ele falou, o segundo advogado, é a função mais baixa da área comercial do banco. Agora, naturalmente, que nós não estamos discutindo aqui em qual enquadramento da reclamante, mas sim com o enquadramento com bancário. Ela vai entrar na primeira faixa. Na norma, pois é, na norma, por isso inclusive com o esclarecimento. Tem que verificar, porque exatamente. A norma, a convenção coletiva, fala pessoal do escritório. Exatamente, é lá no geral que vai ter classificação, e não na área comercial, porque nós não estamos discutindo aqui qual área que ela trabalhou. Vai observar, é claro. Eu vou disponibilizar, né, evidentemente o acordo será publicado, o advogado vai examinar e, se for o caso, volta a nos provocar para esclarecer esses pontos. E a decisão é unânime nestes termos, doutor. E agradecemos a participação. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Agora há uma preferência regimental, advogado de fora, no número 21 da pauta, que é um ROPS 11.045-20-2015. Inscritos, doutora Marilu Freitas, pela recorrente reclamada Lactalis, e doutor Leiveston Carvalho Pedersoli, pela reclamada Líder Alimentos. 11.045. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e dando-lhes provimento parcial para excluir da condenação a restituição do valor de R$ 212,27 em janeiro de 2015 e os honorários advocatícios, mantendo a sentença quanto ao mais, pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Inclusive o valor da condenação, porque ainda é compatível. Há interesse em sustentar? O senhor quer sustentar? Pois não, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da colenda turma, operadores do direito e demais colaboradores aqui presentes. Excelência, eu gostaria de destacar com relação à modulação da responsabilidade que ficou determinada na decisão ACOR, em que eu gostaria em que se discute haver ou não a sucessão, aí nesse caso, frente a um conflito da aplicação da Lei 11.101/2005, artigo 60, e o artigo 10.448 da CLT. Aqui, a segunda recorrente, a empresa líder, ela não estabelece um conflito, seja ele temporal entre as duas leis, ou seja ele de especialidade na aplicação dessas leis, mas sim uma argumentação principiológica no que tange ao caso concreto, em se trazer o caso concreto, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma e também da continuidade da prestação do serviço. Uma vez que, na Lei 11.101, o legislador ele privilegia aqueles que incentivam, intentam em adquirir esse maquinário, fundo de comércio, esvaziar toda da sua finalidade. Enquanto que no caso aqui concreto, houve a atividade ela foi encampada pela sucessora, em que foi adquirido todo um maquinário, o material humano, o mobiliário, com toda uma carta comercial, e houve a continuidade dessa atividade, e por isso que a segunda reclamada ela discorda com relação à aplicação da responsabilidade, em que, nesse caso, a sucessora ela adquire tanto o bônus quanto o ônus, não havendo que se excluir o entendimento da sucessão trabalhista em virtude da aplicação da Lei 11.101. Pois não, é questão já debatida aqui na turma, nós já decidimos isso algumas vezes. A Lactalis arrematou o estabelecimento comercial da Líder em asta pública, promovida nos autos da ação de recuperação judicial, conforme edital que consta a oferta pública e decisão homologatória de arrematação e carta de arrematação assinada em 9 de 1 de 2015. Nós estamos entendendo que, nesses casos, assim como o juiz de primeiro grau entendeu, nesses casos não há que se falar em sucessão. Foi uma oferta promovida nos autos da recuperação judicial, houve arrematação legal, inclusive eu cito aqui, o juiz cita e eu estou confirmando,
a jurisprudência do Supremo é pacífica nesse sentido. Então, estou mantendo. Doutor Murilo. De acordo. Doutor Neymar. De acordo, senhor presidente. Decisão unânime nesses termos. Obrigado. Boa tarde. Número 23 da pauta é o RO 11.193-32-2016. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pela recorrente, que é autora. CNA, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator, egrégia turma. Neste processo, o juiz de primeira instância diz, em parte da sua sentença, que a notificação feita pelo advogado encaminhada em 2016, com informação sobre o pagamento das contribuições e não assinada pelo réu, não é considerada válida. Quando o juiz diz a questão da notificação ter sido encaminhada em 2016, isso não a torna inválida diante da nova súmula do TRT, que é a súmula 61. A súmula diz que é válida a notificação pessoal do sujeito passivo da ação de cobrança de contribuição sindical efetuada após o vencimento da data prevista para a quitação da obrigação tributária, desde que observado o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 173 do CTN. Ou seja, se essa notificação está dentro do prazo de 5 anos, ela pode sim ser encaminhada em 2016, desde que observado o artigo 173 do CTN, o que foi o caso. Então, o prazo da notificação aqui está de acordo com a nova súmula do TRT. Então, o juiz de primeira instância, apesar de, na época da sentença ter sido proferida, a súmula ainda não estava em vigência, agora está, então, a súmula, ela está posterior à sentença e, de acordo com o artigo 173, foi feita a notificação destes autos. Além disso, o juiz de primeira instância alega que a notificação não foi assinada pelo réu. E, realmente, o AR juntado nos autos não está com a assinatura pessoal do réu. Entretanto, ela foi enviada para o domicílio tributário, aquele eleito pelo contribuinte na sua declaração de ITR, e foi o mesmo domicílio que, inclusive, o oficial de justiça foi à casa do réu para citá-lo. Então, o mesmo endereço usado para que este seja considerado citado na ação trabalhista foi aquele em que foi enviado a notificação pessoal. Então, o que se entende aqui é que não há que se falar em notificação que não seja válida, porque ela foi feita no prazo correto e foi enviada para o endereço declarado pelo contribuinte. Então, dessa forma, o que se pede é o provimento do recurso. A matéria é mais ou menos semelhante à que foi julgada anteriormente, da relatoria do Dr. Zé Murilo, e aqui eu acrescento um outro fundamento, que são os editais genéricos. A autora não identificou os contribuintes, apenas convocou, de modo genérico, os produtores rurais, empresários ou empregadores rurais, sem qualquer especificação do destinatário da cobrança e do valor do débito. Eu cito aqui a jurisprudência do TST, jurisprudência doméstica nossa aqui, da lavra do Dr. Júlio Bernardo, e também do TST, do ministro Horácio Raimundo de Sena Pires. E estou mantendo o voto, é a mesma linha do julgamento anterior. Já está vendo, doutor Murilo, né? Eu estou acompanhando, inclusive, essa questão aí do edital, né? Estou acompanhando. Qualquer coisa depois a gente esclarece mais. Doutor Anemar. Eu também estou acompanhando, senhor presidente. Lembrando aqui que essa situação vem recorrendo. Eu não sei como é que é a situação lá, certamente a doutora que não está lá para poder fazer essa notificação, mas que fizesse da forma que determina que o 605 do CPC, do CLT, porque enquanto vier assim, com relação à prescrição, definiu da forma como notificação pode ser feita dentro do prazo. Agora, com relação a essa notificação genérica, da forma disso aqui, vai ficar sempre assim. A jurisprudência, eu entendo que a jurisprudência do tribunal não vai evoluir no sentido de que é válida esse tipo de notificação. O edital notifica todo mundo. Que seria até o caso da empresa. Então, a decisão unânime nesses termos. O próximo é dela também. Sim, senhor. É o número 33, é o RO 11.740-16-2016. Algum acréscimo? Sim, excelência. A questão também, a sentença de primeira instância fala que a notificação não foi anual.
o que foi superado pela súmula 61 do TRT, e a sentença, neste caso, também traz a questão do edital genérico. Ela diz que não houve especificação do contribuinte, não houve individualização da publicação digital. E a sentença cita que essa exigência está no artigo 142 do CTN. Entretanto, Excelência, o artigo 142 do CTN fala da notificação pessoal. Já o artigo 605 da CLT fala da publicação de edital. Então, estão usando o artigo 142 do CTN, que fala da pessoalidade, para embasar no requisito do edital genérico. Entretanto, o artigo 142, ele foi cumprido nos autos, porque a notificação ela foi pessoal, enviada para o contribuinte, e o artigo 605 foi também cumprido nos autos com a publicação digital. E o artigo 605, ele não exige o requisito da pessoalidade, ele faz o requisito da publicidade. Então, a publicidade, ela foi cumprida no artigo 605 da CLT, e a pessoalidade, que é a exigência do artigo 142 do CTN, foi cumprida com o envio da notificação pessoal. Então, no caso, o contribuinte foi foi notificado por edital e também pessoalmente com o envio da notificação por AR no endereço enviado em seu domicílio. É a mesma questão, eu estou registrando apenas aqui a juntada de notificação de débito expedida pouco antes da propositura da ação, sem que se tenha feito prova da prévia e efetiva notificação pessoal do devedor em relação às contribuições sindicais objeto da cobrança, é ineficaz para comprovar a notificação a respeito de supostos débitos. O caso é o mesmo, eu estou citando a jurisprudência, estou citando a norma e estou mantendo o voto negando provimento ao recurso. Doutor Murilo. Eu estou de acordo, só registro que, diante da sustentação oral, né, e também dessa nova súmula, que eu prometo que eu vou reexaminar essa questão. Assim que chegar lá, vou dar uma reexaminada na questão para ver se podemos prosseguir nesse aspecto ou se tem que mudar alguma coisa. Tá? Essa notificação que está sendo feita depois que há essa notificação genérica, a notificação individual, está havendo aquela tentativa do pagamento administrativo ou simplesmente notifica para cumprir a norma e já propõe a ação direta? Não, a notificação ela vai com prazo de 30 dias para o contribuinte entrar em contato com a federação ou com o escritório de advocacia para impugnar a cobrança ou fazer o pagamento administrativo. Isso para mim é um fato novo. Aqui, pelo que consta do voto, eu não sei a data do ajuizamento da ação, mas a notificação foi expedida em 10/6/2015, pouco antes da propositura da ação. Normalmente é uns 2 meses antes. Mas sem a notificação pessoal e sem especificação do débito. Então tem que examinar, vamos examinar agora. Esse é o problema. Assim, essa nova questão, sobre esse outro. Da mesma forma. Da mesma forma, é igual os anteriores. Porque agora, como a confederação está sabendo dos posicionamentos, ela tem que aprimorar. Ela está começando a notificar, certamente notificar. Mas se foi o que o Roger está falando aqui, não vai adiantar nada, porque se não especificar a individualização do cidadão, do contribuinte, e o valor do débito nessa notificação... Mas acho que a gente vai ver... Ela vai com o valor do débito... Vai dar 30 dias de prazo para ele. Exatamente. Se tiver conseguido, se ele não pagou dentro do prazo, ela ajuiza a ação, porque nós decidimos lá, eu não estava lá, mas que essa notificação dentro de 5 anos é válida, né? Mas temos que examinar sobre esse ano. Mas vamos verificar. Eu prometo que vou ver. Eu, pelo que eu lembro, eu ainda não examinei nenhuma questão envolvendo notificação. Isso é mais nova esse caso. Uma segunda notificação, essa sim, individual. Tá. Então, a decisão unânime nesses termos. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Agora, na falta dos... Normal? Acabou a sustentação? Acabou. Tem esse adiado aqui que a doutora Neymar já viu. Retirou, não fica vencido. Fica o voto à unanimidade. Tem uns amarelinhos que eu não botei aqui, mas deve ser embaixo. Eu não retiro a divergência com relação ao retireiro. Fica empate. Tá certo. Fica empate. Mais alguma? Não, mas tem que ser retireiro mesmo. Nos demais Aí eu fui vencida do Zé Murilo. Votos, não havendo divergência, eu declaro que foram julgados à unanimidade, inclusive em bagos declaratórios. 7 que já foi. Passamos aos processos da relatoria, doutor Marcelo. 37 é esse adiado. Ah, tá certo. Processo da relatoria, doutor Marcelo, segundo votante, doutor Rogério, terceiro votante, doutor José Murilo. Número 11 da pauta é o ROPS 10.604-15-2015, inscrito doutor Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente reclamada Avivar.
A Vivara, nós julgamos hoje um deles. Qual que é o número? Já, é o número 11. Número 11. Vivara Alimentos. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos aviados pelas reclamadas e, no mérito, estou negando provimento. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos componentes da Igreja Turma, uma questão que já é recorrente, que envolve a Vivar, com aqueles dois aspectos já destacados aqui na outra sustentação, no que toca às horas em itinerário e o local é de fácil acesso. Entende aqui, ressaltando uma vez mais, que a reclamada, não obstante a disposição em norma coletiva, já ressaltada aqui na sustentação do outro processo, muito similar a esse, entende a reclamada que a empresa fica em local de fácil acesso. Né? O não pagamento de hora de itinerário, primeiramente, se dá pela convicção que a empresa tem que local de fácil acesso, conforme se verifica, inclusive, da inspeção judicial, que dos autos consta, que amplamente publicizada, realizada pelos juízes de Divinópolis, entendendo aqui também, além disso, que a existência de instrumento coletivo, nesse caso que contém norma benéfica ao trabalhador, inclusive, a partir do princípio do conglobamento, supera qualquer supressão, né, de norma de hora de itinerário, que conforme o caso. Então, entende no que tange a hora de itinerário que deva ser dado provimento também ao recurso para excluir da condenação às horas de itinerário. No que toca ao tempo à disposição, o mesmo raciocínio aqui, também da sustentação, no que toca ao tempo à disposição, no que diz respeito à troca de vestimenta, que inclusive é uma obrigação que decorre de normas da Anvisa, normas de vigilância sanitária, que são imprescindíveis, e ainda assim o tempo gasto é ínfimo, o tempo gasto é pequeno, houve demonstração relativa a esse tempo gasto no recurso, também com demonstração com croquis, com desenho, de que os trabalhadores eles permanecem um tempo ínfimo, que estaria também adequado àqueles 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada, como já entendido, né, como já excluído da condenação no processo anterior. Então, aqui a reclamada pelo também provimento do recurso para excluir da condenação tanto as horas de itinerário quanto os minutos que antecedem e sucedem a jornada. Pois não, São Marcelo. Senhor presidente, esse caso tem uma particularidade, porque eu observei que as convenções coletivas colacionadas aos autos, elas não abrangiam e não abrangem a base territorial da reclamante, que é o município de São Sebastião do Oeste. Então, a matéria aqui foi julgada de acordo, em primeira instância, eu estou julgando assim, dessa forma também, de acordo com o artigo 58 e a súmula 90, relativamente às horas em itinerário. Estou fixando o entendimento que era ônus das reclamadas provar que o local é de fácil acesso. Ela não se desincumbiu desse ônus. A inspeção judicial mencionada da tribuna foi anexada aos autos na fase recursal, ela era anterior da prolação da sentença. Estou aqui também fixando o entendimento da súmula 8, que é juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento. E, resumidamente, são esses os fundamentos que eu estou negando provimento aos recursos e que submeto à consideração dos ilustres pares. Doutor, realmente, aqui a matéria tem essa peculiaridade. Eu estou acompanhando. Por isso que eu estou acompanhando também, porque eu dou validade à norma coletiva, mas aqui a norma coletiva não abrange o local da prestação de serviço, que é São José do Paraíso, né? Não. São Sebastião do Oeste. São Sebastião do Oeste. Então, a norma coletiva não abrange essa localidade, por isso eu estou acompanhando o relator. E quanto ao tempo o tempo à disposição, não se trata de troca de uniforme, nem é de espera do transporte. E isso aí nós temos súmula doméstica que temos que cumprir. Então, por isso eu estou acompanhando o relator. Doutor Murilo. Também estou acompanhando por causa da norma aqui. Decisão unânime, nós temos do voto do relator. Próximo. Agora, a pauta. Pauta, doutor Marcelo, tem alguma divergência? Tem divergência aí para frente. 7, tem divergência. Doutor Zé Murilo. 7, então vamos ver aqui, peraí. 7, eu a princípio estava de acordo. Para mim, por 7. Deixa eu ver o que tem no 7. Então
aos turnos ininterruptos de revezamento, da validade aos acordos e convenções coletivas. Turnos de terror. 7 que mas é porque é insalubre, né? Isso. Mas eu fico pensando que eu não. Ia ser insalubre? Nós já julgamos aqui, inclusive. Vencido, doutor Murilo. No número 8 fica a primeira opção unânime. Primeira opção. Agora no número 13, eu só queria confirmar a opção do relator, que o doutor José Murilo e o senhor ficam com a segunda. Com a segunda, vai manter a segunda? Essa é da Caixa. Ele fica vencido, né? Fica vencido, Marcelo. Marcelo fica vencido. Já deve estar aí. A classificação é lá em cima, eu estou colocando as duas opções. Ontem eles divulgaram, isso não faz parte do grupo não, né, Desmador? Divulgaram uma questão do TST nesse sentido. Do TST ou do Supremo? Do Supremo, que a competência seria da Justiça Comum. Mas isso que não é unânime. Não, é decisão do TST. Tanto que tem outra turma divergindo e tudo, mas não. Tomara que o jogo vai para lá. Por enquanto, vou segunda opção. Próximo. O número 18 é aquele caso da Fiat. Esses dois, vão tirar os dois. Sim, é o 18 e o 20. 18 e 20. A favor. E teve um que eu adequei o voto na indenização, né? Também. Retirado. A indenização, quanto que eu sugeri? 5 mil? Eu adequei para 5 mil. Ele estava achando que estava meio muito e tal, né? Tá. Retirar de pauta o 18 e o 20 também retirar de pauta? Retira para a gente estudar essa questão. Para a situação. gente ver como é que vai adotar isso. O 20 também. Então, peraí. 20. Aquele dos 5 mil eu já vi, estou de acordo. Aquele que você sugeriu. Porque ele transportava 8 mil, transportava importância pequena, cheque. Falou aí, nada. Estou de acordo com aquele. Mais algum aqui? Não, né? Então são unânimes os demais votos da relatoria do doutor Marcelo. EDs, também a unanimidade, eu não tenho, também não tenho nada. Nenhuma observação, são unânimes os EDs. Passamos então à pauta física. Número 19 da pauta é o RO 852-2012-089, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Enemar, inscritos e presentes Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo primeiro recorrente, e Dr. Fernando Antônio Rola de Vasconcelos, pelo segundo recorrente. Qual que é o número desse? 19. 19. Eu recebi aqui os memoriais, li atentamente e estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. A palavra o advogado reclamante. Julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Eu rogo a vossas excelências, especialmente o excelentíssimo senhor relator, que se debruce uma vez mais sobre o feito, excelência. E peço achegas a um elemento autuado de convicção da maior relevância, que é a sentença de folhas 431 a 437, que, a par da ponderação que vossas excelências fizeram quanto ao indeferimento da oitiva da pessoa contratada para tentar provar algum ilícito do operário, eu não tenho nenhum vício lógico, e as demonstrações dessa peça processual são de um rigor absoluto, data máxima vênia. E pondero com vossas excelências que as circunstâncias aqui são tão pouco claras, elas padecem tanto da falta de clareza que deve se revestir a aplicação da mais dura penalidade, um operário que trabalhou 25 anos na empresa, à beira da aposentadoria, que a empresa levou 17 dias para se decidir, depois de terminadas as apurações que ela fez.
Vejam, Vossa Excelência, que a exordial não, perdão. A contestação aponta que em janeiro de 2012 ela teria sido informada da suposta fraude praticada pelo empregado. Então, cercada de zelo, na realidade, é uma coisa interessante, a contestação não fala isso, ela junta um material que depois no curso do feito é chamado de auditoria, mas a contestação ela é silente, ela se aboleta em estratégico silêncio a respeito desse assunto. Mas é o fato que contrataram lá uma pessoa para fazer as apurações. E essa alegoria de apuração terminou no dia 15/3, quer dizer, no mês seguinte da acusação em hotline, né, anônima, contra o trabalhador. E a dispensa só se aperfeiçoou no dia 2 do mês 4. Quer dizer, eu pondero, mais uma vez, que certeza existe que leva uma quinzena mais 2 dias para se chegar a essa conclusão, né? Porque, a meu aviso, o prazo para dispensa por ilícito é no máximo um dia 2, que é o período de apuração, de processamento do acerto rescisório. A meu aviso. Mas, enfim, essa é a primeira ponderação que faço. E a acusação que se fez contra ele é o seguinte, é que o reclamante teria consertado o carro dele às expensas da empresa. E a empresa teria chegado ao conhecimento disso quando chegou um orçamento para ela de uma manutenção justamente de um carro que o reclamante tinha acabado de autorizar a manutenção. Mas a prova documental desmente a reclamada. Vejam, Vossas Excelências, que as notas fiscais colacionadas entre as folhas 147 e 148, emitidas por duas oficinas, mas principalmente pela oficina REM, em João Molevade, elas mostram, na realidade, que houve, sim, um serviço de manutenção por estragos ocasionados no sistema de suspensão do veículo. O veículo estava com o sistema de suspensão estragado. A outra nota fiscal não é de serviço, são as peças que foram utilizadas nessa manutenção. Uma terceira nota fiscal se refere a um carro diferente do que aquele que a reclamada falou. Então, esse aqui, nós estamos falando das notas fiscais de folhas 147 e 148, uma nota fiscal de serviço de número 148 e uma nota fiscal de peças de número 1258. E há uma correlação. Tucho, coxim, foram as peças que foram usadas. Então, não é um segundo serviço. Mas mais ainda, que uma terceira nota fiscal, a nota fiscal também nessas folhas 147 e 148, a 216, refere-se a um terceiro veículo que nada tem a ver, nem com o Fusca do reclamante, nem com o Volkswagen Gol, que teria sido, segundo a reclamada, objeto da fraude, ser utilizado na fraude. Pois bem, nessa nota fiscal 216, então, ela aparece aí como elemento apenas de confusão. E uma outra nota fiscal, também trazida à colação pela reclamada, ela também não apresenta nenhuma prestação de serviço e se refere a peças de Paraty, Santana e um Gol. Então, como disse o excelentíssimo senhor juiz de piso, lá naquela sentença a que me referi há pouco, de folha 431 e seguintes, não há, na realidade, rigidez probatória nos documentos colacionados. A história costurada pela reclamada, ela não faz sentido. Mas não é só. Se fosse só isso, seria até interessante.
Mas mais que isso, é que a testemunha-chave da reclamada, inclusive referida na sentença, foi paga. Foi paga para achar, para organizar esses documentos e coletar informações contra o reclamante. E mais, que os depoimentos que ele colheu, que essa testemunha colheu, ele afirma, o próprio depoente que foi pago para organizar a tal alegoria de auditoria, ele afirma que eles foram assinados pelos depoentes. Pois bem, eles não foram confirmados em juízo, e os depoimentos que estão colacionados a partir dali das folhas 147 e 148 não são assinados. São apócrifos. Então, também não podem ser considerados como fonte de prova. Mas mais ainda, que a principal testemunha que teria acusado o reclamante, e com essa conversa de dizer que chegou um orçamento com o mesmo serviço que já tinha sido realizado no GOL, ela é uma testemunha realmente de difícil aproveitamento, como aquela sentença se refere às folhas 433. Porque ela trabalhava em Jeceaba e os fatos ocorridos no Vale do Aço. Como é que essa pessoa pode ter consciência ou sapiência para ter certeza do que está dizendo? E mais, ela diz, para atribuir a responsabilidade do reclamante de ter aprovado esse ou aquele orçamento, ele diz que acima de uma certa alçada seria o reclamante que deveria aprovar o conserto, e numa outra alçada o superintendente. Mas ele não soube dizer qual que era a alçada de um e de outro. E pior ainda, o mal assinado orçamento não veio aos autos. Então, eu rogo a vossas excelências, nesse sentido, que uma vez mais visitem os autos para ponderar sobre a aplicação de justa causa nesse trabalhador, que ponderar a ponderação que tem cabimento, até porque a própria reclamada ficou em dúvida. Mesmo depois da apuração que ela pagou para ser feita, ela ainda levou 17 dias para decidir se aplicava ou não a justa causa no trabalhador. É só o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção, excelência. Doutor, advogado da Ré. Obrigado, excelência. Boa tarde. Nesse caso, excelências, primeiramente, a reclamada salienta que aqui se trata de um autoempregado da empresa. Então, não se cuida aqui de um simples operário e, portanto, e até por isso mesmo, é que a empresa teve a cautela de bem examinar todas as circunstâncias do caso antes de ser levada a tomar contra o reclamante a medida extrema da despedida por justa causa. E isso não tem nada demais, até porque esses processos, a gente bem sabe, dependendo da complexidade da situação, não só as apurações consomem um bocado de tempo, mas também a meditação sobre aquilo que tenha sido apurado consome algum tempo, e empresas de maior porte têm instâncias deliberativas várias que hão de ser consultadas, e é natural que com isso se gaste algum tempo. Então não há aqui nenhuma colisão com a ideia da imediatidade, da não imediatidade, né, de perdão da conduta, nada disso. Disso não se pode definitivamente cogitar data vênia. As notas fiscais, excelências, mencionadas aqui da tribuna pelo meu ilustre predecessor, deixam ver nitidamente, as notas fiscais que constam dos autos, nitidamente o seguinte: houve 2 consertos semelhantes de 2 automóveis, né, 2 veículos diferentes, um dos quais propriedade particular do reclamante, né, e essas 2 notas, e a outra um carro da empresa, um veículo corporativo, de um outro, a serviço de um outro empregado, de um assistente de superintendência, e o que se constata é que houve efetivamente pela empresa o custeio desses 2 consertos. Foram consertos realizados em momentos próximos, uma diferença de uma semana, mas em localidades diferentes. Ficou bem evidente que não fazia sentido nenhum. O mesmo veículo da empresa, e ficou claro que não se tratava do mesmo veículo, né, o saveiro da empresa, ele não haveria por que ter sido ele consertado em João Molevade numa semana, e na semana, ou o contrário, em Ouro Branco e depois em João Molevade, ou vice-versa. Né? Até porque, tratando-se, como aqui é o caso dos autos, de reparo de suspensão, quer dizer, é difícil imaginar, salvo um acidente ou qualquer coisa do gênero,
um acidente grave, uma batida, alguma coisa assim, uma colisão, que uma suspensão precisa ser, um conserto de suspensão, um trabalho na suspensão do automóvel precisa ser refeito. E mais, o juiz que proferiu a segunda sentença, essa sim, acertada no que diz respeito à justa causa, observou muito bem. Quer dizer, o documento que o reclamante tentou, né, fazer parecer que consistia na prova de que ele próprio custeara o conserto do Fusca dele, é um documento, primeiro, é um simples recibo, não é sequer uma nota fiscal. E mais, ela não traz menção nenhuma ao alinhamento e balanceamento do veículo, que é natural que se faça depois de reparos na suspensão. Então, esse argumento também, esse bom fundamento, né, é aquilo que ordinariamente se dessume da observação do que, né, costuma acontecer. Então, essa conclusão do juiz também nos parece muito sensata e não deixa dúvida de que a verdade está na versão da empresa. E mais, excelências, no que diz respeito ao argumento do reclamante de que o depoimento da pessoa contratada, né, do auditor independente contratado pela empresa para fazer essa apuração, não mereceria crédito, né, a pessoa remunerada para isso, não nos convence, data vênia, especialmente pelo seguinte, quer dizer, a testemunha está ali para dar notícia dos fatos e não para convencer o juiz das conclusões dela. Né? E ela, tendo feito as apurações, tendo tido contato com as pessoas todas envolvidas, né, as pessoas todas que foram ouvidas como informantes nessa história, administrativamente, na sindicância administrativa, poderia perfeitamente, né, referir todos esses elementos de convicção para o juízo, como fez e como o juízo, né, sensatamente apreciou. E foi isso que o tribunal disse no primeiro acórdão, né, que a testemunha tinha que ser ouvida para que o tribunal, então, desse, né, para que o juiz, em primeiro grau e depois o tribunal, dessem a esse depoimento o valor que ele merecesse. Mas crucial para nós, excelências, para encerrar, é que a versão da empresa foi confirmada por Hernani e José Eduardo, que foram as pessoas que, comandadas pelo reclamante, efetivamente determinaram que o reparo do veículo particular do reclamante fosse feito às custas da reclamada. Então, Hernani e José Eduardo, empregados subordinados do reclamante, também empregados e também foram desligados por justa causa, confessaram, e essa confissão foi registrada documentalmente, e nada obstante não tenha havido a subscrição da redução a termo desses depoimentos. Essas pessoas fizeram apontamentos manuscritos nesses documentos, tiveram vista deles, o próprio reclamante foi ouvido, né, por esse sindicante independente, de modo que não há, excelências, data vênia, dúvida nenhuma de que a justa causa está cabalmente provada. E não há dúvida de que aqui se tem um caso de justa causa, mereceu lamentavelmente o reclamante a justa causa, também porque, especialmente porque, ele era um empregado de alto nível hierárquico e dele, com muito mais razão, a empresa havia de exigir, né, uma confiança muito maior e ele realmente traiu a confiança da empresa e, por isso, o juiz que proferiu a segunda sentença, que é essa que está sob escrutínio dessa egrégia turma, essa sentença há de prevalecer. Então, o que a reclamada pede é que o voto do eminente relator seja seguido por seus pares. Obrigado. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem. Antes que Vossa Excelência esclareça mais o voto, ontem eu recebi ambos os advogados lá no gabinete, como sempre faço, e também apresentaram para nós lá os memoriais, que eu li também, reli o voto. E agora também, diante das manifestações, peço ver na Vossa Excelência, antes de complementar o vosso voto, né, que me conceda a vista para a próxima semana, para a próxima sessão. Eu vou reexaminar, vou analisar com mais cuidado. Não que eu não tenha analisado com cuidado, analisei, mas é uma circunstância grave, porque envolve, na verdade, 3 trabalhadores ou 4 trabalhadores que foram dispensados por justa causa. Então, envolve outros empregados também. É uma questão dramática, porque empregado com muito tempo de casa, etc., quer dizer, e essa pena máxima realmente é uma pena tem que ser muito sopesada, muito bem analisada, porque traz um reflexo muito negativo na vida do trabalhador. Então, eu peço vênia e peço adiamento para a próxima sessão, vou reexaminar e na próxima sessão, então, Vossa Excelência expõe o voto, e melhora o voto, expõe, né, o voto, e eu faço
ou a confirmação, faço o meu voto também. Eu só esclareço, não sei se o doutor Zé Murilo participou, eu acredito que não tem, participou do primeiro julgamento. Nós adiamos. Nós anulamos. Anulamos a primeira para ouvir ouvir testemunho. Sim. Então, realmente se trata, é um empregado antigo, né, de 20 e tantos anos, 22 anos, parece, de casa, e eu dei meu voto. Sim. O senhor examina e a gente volta. Então, as sustentações estão feitas, né? Já. Na próxima sessão nós complementamos o julgamento. Tá bom? Agradeço a atenção. Tá certo. Obrigado. Na próxima sessão já vamos dar a decisão. Já. Porque as sustentações já foram feitas, Vossa Excelência já usaram da palavra. Ótimo. Ou acompanhar pela internet, pode do jeito que quiser. Eu prefiro o voto. Pois não. Então, próximo. Número 22 é o AP 1474-2014-111, relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Neymar, inscrito Dr. Marcelo Santoro Drummond, pelo agravante. Eu estou conhecendo o agravo e no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar o prosseguimento da execução contra o responsável subsidiário, excluindo apenas a multa por descumprimento do acordo, custas pelo agravado, no importe 44,26, isento. A questão do município não participou do acordo, mas o acordo, eu estou entendendo que é benéfico ao município, porque o valor acordado é inferior aos cálculos homologados. Agora, a cláusula penal, realmente, eu não posso exigir do município, porque ele não participou do acordo. Esse é o meu voto. Senhor presidente, no que toca a questão central aqui do agravo era realmente a inclusão do município na execução, porque o entendimento que foi dado pela primeira instância, data máxima vênia, é um entendimento muito restritivo na medida em que fere até a coisa julgada, na medida que transitou-se em julgado uma decisão condenando subsidiariamente o município e sem que ele participasse da audiência, da qual foi intimado, inclusive, foi feito o acordo e não restou expressamente contido na ata a exclusão dele. Portanto, ele não foi excluído, não houve renúncia, né? E em nome da coisa julgada, inclusive, né, do princípio da proteção, na medida em que não se pode presumir a exclusão daquele que foi condenado subsidiariamente e transitou em julgado, sem a anuência expressa da parte. A livre disponibilidade do processo pelo credor não pode ser interpretada amplamente na medida em que o reclamante, sem expor claramente que concorda com a exclusão, que sequer foi requerida, né, foi presumida pelo juiz, né, isso não pode ocorrer em nome do princípio da proteção. Então, no que toca a essa questão da manutenção do município como parte, como executado, esse é o objeto central do agravo. Todavia, em relação à multa, entende-se em face do descumprimento e pelo, a questão do risco de ter o município escolhido mal, aquele que contratou, ele vai assumir os ônus todos do processo, inclusive no que toca ao não cumprimento do acordo em relação à primeira executada. Então, que seja elastecido aqui o provimento no sentido de que seja também incluída a multa no que toca ao município. Pois bem, eu já dei meu fundamento, doutor Zé Murilo. Estou de acordo, senhor. E o doutor Neymar? Estou de acordo, senhor presidente. Só com relação à multa aqui, a isenção do município, né? É só o fundamento aqui, que esse fundamento aqui é usado quando o reclamante... Eles estavam condenando o reclamante, eu peguei e mudei lá, mas... 790A1 CLT. Qual que é? Eu conserto aqui. Conforme artigo... 790A1 da CLT. 90... Põe para mim aí, Márcio. Não. Da CLT. Eu até aqui, até cortei, mas não alterei o fundamento. Tá ótimo. Ué, no fim das contas não alteraram muita coisa. Mas é bom que tenha revisor assim, é bom ter que saber que o senhor está atento, porque o senhor... ué. Eu conto com a colaboração da decisão colegiada, né? Estou a decisão unânime nesse tema, doutor. Corrija aí para mim, por favor, eu vou corrigir aqui no meu... Número 33 da pauta é o AP 1308-2013-100, relator Dr. Marcelo, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. José Murilo, inscrito Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela agravante. Esse é o 33, né?
Sim, senhor. Doutor Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, eu não conheço de ofício do agravo de petição interposto pela executada por intempestivo. O senhor quer sustentar sobre a tempestividade do recurso, doutor? Senhor presidente, até para eu poder... Eu vou inverter, o senhor senta aí, examina o processo. Perfeito. Tá Se eu certo? puder fazer isso, muito obrigado. Vamos para o próximo, enquanto ele examina lá. Pois não. Número 34 da pauta é o RO 2125-2014-033, relator Dr. Marcelo, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. José Murilo, inscrito Dr. Rogério Andrade Miranda, pela recorrida. 34. 34, doutor Marcelo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala pela empresa, doutor? Pela empresa. Como sempre. Aguardar o primeiro voto. Aguarda. Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo. Também de acordo. Decisão unânime. Gente, prazer rever. O senhor está sumido, doutor? Não, também mesmo. Tá certo. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Próximo, hein? Já está pronto. Quanto à tempestividade, não há o que sustentar. Então tá certo, eu estou de acordo com o voto, doutor Murilo. Também de acordo. A decisão unânime no sistema do voto do relator. Número 17 da pauta é o RO 435-2015-090, relator Dr. Rogério, revisor Dr. Zé Murilo, terceiro votante Dr. Anemar, inscrito Dr. Daniel de Souza de Araújo Lima, pelo recorrente. 17. 17. Vander. Conheço e nego provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Gostaria de cumprimentar a todos os membros dessa turma, agradecer a concessão da palavra. Venho aqui da tribuna sustentar as razões pelas quais devem ser reformada a sentença, uma vez que o processo ele diz respeito à estabilidade de cipeiro, né, no qual foi alegado que o reclamante foi demitido e ainda gozava de estabilidade. A reclamada alegou em sua defesa que a demissão era lícita, uma vez que alegou questão financeira e encerramento da obra no qual o reclamante trabalhava. Contudo, peço vênia para ler aqui da tribuna o depoimento do preposto, né, da rainha das provas, deixou muito bem claro que não havia encerramento da obra como havia alegado na defesa, né? O preposto afirmou da seguinte forma: que a primeira reclamada manteve pessoas trabalhando na mina da Anglo até dezembro de 2015, sendo que o reclamante foi demitido em 15 de setembro de 2014. Saíram, voltaram em abril de 2016, que até dezembro de 2015 realizaram montagem de estrutura metálica em prédios e galpões. Aí, mais à frente, que, novamente falou, encerrou em dezembro de 2015. Dispensaram funcionários de um contrato e recontratavam alguns para o contrato seguinte, que faziam isso para o encerramento do Centro de Custo e Direitos Trabalhistas, que aconteceu de dispensarem funcionários que trabalhavam na obra EB1 e os recontrataram para trabalhar na obra 365. Ou seja, a defesa alegou que era por questão de encerramento de obra e redução de custos, por isso que podia mandar o cipeiro embora. Contudo, data máxima vênia, a rainha das provas, né, depoimento pessoal do preposto, da primeira reclamada, a qual o reclamante trabalhava, deixou muito bem claro que as obras não foram encerradas e que até 2016 ainda estava tendo obras. Se recontratava de uma, passava para outra, um funcionário ia de uma para outra, e que a obra do reclamante tinha sido encerrada em dezembro de 2015. Então, venho aqui da tribuna requerer a Vossas Excelências que seja reformada a sentença de primeira instância e dado provimento ao recurso para reconhecer a estabilidade de cipeiro. Obrigado. Bom, Luiz, eu não constatei isso que o senhor está dizendo, não. Eu constatei aqui, ó,
O reclamante foi contratado pela Primeira Ré em 8 de novembro de 2011 para elaborar na obra de montagem eletromecânica da estação de bombas 1 do sistema Mineroduto, canteiro de obras da Anglo-American, e dispensado em 15 de setembro de 2014. O documento de folha 27 comprova que a frente de serviço em que elaborou o autor foi entregue à tomadora definitivamente em 18 de 8 de 2014, tendo sido, portanto, extinta nessa data. Esse período, esse interstício aí de um mês é exatamente para ultimar a entrega, a conclusão do serviço. Eu não vejo o fato de ter sido transferidos outros para outra obra não altera a conclusão de que a jurisprudência considera o estabelecimento como empresa, né? Extinguiu o estabelecimento, extinguiu o contrato. Excelência, é por causa... A obra é o estabelecimento. É com base no depoimento do preposto. O próprio preposto fala que até dezembro de 2015. Eu estou lendo a transcrição, tá? Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona linha do depoimento do preposto, ele mesmo afirma que a obra era até dezembro de 2015. Deixa eu ver, eu apreciei isso aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona linha do depoimento do preposto. É justamente com base na rainha das provas, com a opção do preposto, que pede o provimento do recurso, que confessou que havia, sim, obra ainda. Eu vou examinar direito. Eu lembro de ter citado esse julgamento, esse coisa do preposto, mas ele não está. Inclusive, na oportunidade, tinha 2 testemunhas, foi dispensado uma vez por causa da confissão do preposto. O doutor Wander nem entendeu necessário. Walder, nem necessário, porque o preposto tinha... Eu vou retirar isso também e vou reexaminar essa questão. Viu? O senhor já sustentou, assim como eu fiz no outro, na próxima sessão eu vou ler o julgamento, viu? Será adiado, né, doutor? É adiado para a próxima. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho a todos. Número 32 é o AP 848-2009-139. Relator Dr. Marcelo, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. José Murilo, inscrito Dr. Leonardo de Sá Amanteia, pelo agravante. Dr. Marcelo. Eu conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e no mérito dou-lhe provimento para, reformando a decisão de folha 1105, declarar a ocorrência de fraude à execução com a consequente ineficácia da alienação noticiada às folhas 1115 e 1116, determinando-se a constrição judicial sobre o referido bem, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução. O senhor fala pelo recorrente? Pelo agravante. Eu estou de acordo, doutor Murilo. E a decisão unânime, nos termos do voto do relator. Boa tarde. Número 24 da pauta é o RO 2113, 2014-110. Relator Dr. Rogério, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante doutora Nemar. Inscrita doutora Isabela Andrade Costa, pelo primeiro recorrente, que é o reclamante. 24. Número 24. Reclamante, Ricardo Abreu. Conheço os recursos ordinários, no mérito do provimento parcial ao da reclamada para fixar como termo final do contrato de trabalho a data de 15 de 10 de 2014, conforme fundamentos, e provejo parcialmente o do reclamante para excluir da condenação a multa por embargos protelatórios. Você muda para mim, por favor? Embargos protelatórios. Mantido o valor da condenação, porque é ainda compatível. A senhora quer falar? Só referente às horas extras. Quanto às horas extras? As horas extras. No período de 2011 e 2012. Ah, tá certo, eu lembrei. É porque ele trabalhou lá durante de 2011 a 2014. 2011 a 2014. Tem esse período a descoberto, até meados de 2012. Acontece que a função dele sempre foi as mesmas,
né? Ele não alterou função, não alterou nada, e o horário dele, no período em que foi produzida a prova, é de 9 às 18, com uma hora de intervalo. Sim. Então, como não houve alteração de função, nem alegação de que ele teria trabalhado mais no período anterior, ou que ele, no período anterior, exercesse função diferente, eu estou mantendo a decisão que considerou o horário de 9 às 18 durante todo o contrato. Se me permite, esse é o meu fundamento, você pode, claro. Gostaria de cumprimentar a todos, primeiramente, e ressaltar só que é a minha primeira vez na tribuna, então eu já peço desculpas por qualquer deslize. A questão das horas extras é porque apenas o período de 2011 a 2012, o preposto não soube precisar o horário dele, então se tornou confesso quanto a isso. E a juíza, né, na sentença de primeiro grau, ela colocou que era de 9 às 18 porque não foi fundamentado. O reclamante não citou o horário que ele trabalhava nesse período. Porém, na inicial, até no item 6 da inicial, foi bem pontuado, que era de 9 às 22, com 1 hora de intervalo. Então, seria só, eu reitero o meu pedido aqui, para reexaminar só referente a esse item 6, desse período de 2011 até a data de 24 de julho de 2012. Eu fundamento, né, exatamente isso, que embora tenha sido alegado, mas não há razão para o sujeito, exatamente nesse período, em que o preposto não soube afirmar, porque o preposto também, ele não tem que saber a jornada de cada empregado da empresa, não é assim também. Uhum. Nesse período, não há fundamento para considerar que durante todo o contrato de trabalho ele trabalhou até as 19 horas, mas nesse período específico até as 22, se a função era a mesma, o trabalho era o mesmo, não é? Vendedor, não é? Eu vejo razão para isso. Doutor Murilo. Estou acompanhando, inclusive a situação se amolda àquela questão da testemunha, né? Da prova, Quer dizer, quando a testemunha de um período, e presume que é o período todo. 233 fala isso, né? Estou de acordo. Doutor Anemar. Não, doutor, porque, na verdade, o ônus da prova de que houve alteração nas condições da forma de prestação do trabalho anterior ao contrato, também que se fosse posterior seria a mesma coisa, né? É do reclamante, não veio. Não, apesar da preposto não ter reconhecido esse período, mas esse fato por si só não quer dizer que tenha que mudar, porque a situação permaneceu a mesma. Se ele soube falar de um período, presume que do outro seja a mesma coisa. Sim. Então, a decisão unânime nesse tema. Obrigada. Próximo.